Vamos lá então, mais um vídeo que tem por intenção ajudar na resolução da atividade avaliativa que vocês vão precisar fazer, certo? Agora está bem sintética aqui o comando, não necessariamente a prova vai ser assim, mas a ideia é a mesma, certo? Então, vamos lá, atividade avaliativa. No texto ligado a seu nome na tabela a seguir situada, indique, após copiá-lo à mão, casos de termos sintáticos a serem categorizados por você como sujeito, predicado, complemento verbal, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adverbial, adjunto nominal, aposto e vocativo. Então, o que você vai fazer? Você vai passar o comando da questão e vai se deparar com uma tabela. E aí lá chegando você vai ter do lado esquerdo o nome com a pessoa, né, pessoa número 1 e tal, e o fragmento número 1. Faz de conta que você é a pessoa número 1 e que esse aí é o fragmento número 1. Nós vamos fazer isso aqui como um simulado, como um ensaio, uma simulação da nossa prova, certo? E a atividade no primeiro momento ela parece ser difícil, mas quando você se dedica a resolvê-la, tendo visto as aulas, podendo rever as aulas, com o material em mãos e podendo consultar o que você quiser, aí você vai aguçar a sua percepção para saber separar as coisas e saber fazer a análise, certo? Então o que acontece? Isso aqui eu fiz com os colegas de vocês durante o CA e vou fazer aqui de novo como uma forma de ajudar quem não pôde estar no CA. Por isso que está com essas marcas aí, certo? Elas já de alguma forma facilitam. Vocês vão ter uma espécie de relato do que a gente pôde fazer durante o CA, certo? Então veja bem, vocês vão marcar, aqui eu não coloquei aqui o que vai ter na prova, certo? Indique 4 ocorrências de mesmo termo no máximo. Além disso, marque 12 casos. Se você acertar 10 dos 12 casos indicados, sua nota será a máxima, certo? Essa aí vai contar como parte da avaliação dessa unidade, certo? Então a atividade é essa, é indicar 12 casos e vamos ver se acertam ao menos 10, né? Marcar ali com segurança. Então o que acontece? Eu fui lendo com os colegas e relatei o seguinte, olha, se eu fosse fazer isso aí como uma situação de prova e viesse para eu ver um parágrafo como esse aí, que já aparenta ser uma coisa um pouquinho densa, né? Não é um texto tão simples, não é como essas aulas de internet que são frases prontas, curtinhas, só para você ver o fenômeno, não, aqui já é um pouquinho mais desafiador. Então eu separaria as partes do parágrafo que nós chamamos de período, certo? Onde tem um ponto se encerra um período, é uma unidade, uma parte do parágrafo. Então eu separaria, aqui eu separei, olha, de mesmo até ocidental é um período, de quaisquer até o conjunto eu tenho outro período, outro pedacinho, de o conjunto aqui até padrão de vida eu tenho outro, eu coloquei aqui esses tracinhos, né, essas barrinhas para separar, e aqui também do mesmo jeito, de no fim do século até continentes eu tenho outro período. E aí dentro do período eu iria procurar dos termos que eu estudei, do que eu consegui aprender, do que eu consigo ver consultando o material que o professor postou, né, o que eu tenho acesso de internet, os livros que eu tenho sobre isso, posso usar tudo, eu ia procurar o que era mais fácil para mim. Então, já de cara, quando a gente foi resolver essa questão, né, marcar 12 desses 9 itens que nós estamos estudando, 9, né, marcar 12 desses 9 itens que nós estamos estudando, então nós já percebemos o seguinte, olha, mesmo em 1914, será que isso aqui dá ideia de tempo? Eu estou estudando? Está. Eu não vou marcar aqui, mas você já está estudando, você já pode saber que essa expressão em 1914, ela dá ideia de tempo. E a parte da frase que dá ideia de tempo, nós chamamos de adjunto adverbial, certo? Mas aí no encontro com os colegas nós não marcamos essa. Nós marcamos os Estados Unidos. Por quê? Porque nós percebemos de imediato o seguinte, olha, os Estados Unidos já eram uma grande economia industrial em 1914, né? O grande pioneiro, modelo e força propulsora
da produção em massa e da cultura de massa que conquistaram o globo durante o breve século XX. Então, nós já conseguimos, ao ler isso aqui, saber que está sendo dito algo sobre os Estados Unidos. Isso que é dito sobre alguma coisa, nós aprendemos que é o predicado. E essa coisa sobre o que nós falamos, nós aprendemos que isso é o sujeito. Então aqui eu tenho os Estados Unidos como o sujeito, e eu tenho tudo mais que é dito depois do verbo aqui, olha, que era uma grande potência, que era pioneiro, que era um modelo, enfim. Tudo isso que vai dito aqui com linha pontilhada, isso é o predicado. Então veja que eu já tenho aqui o item 1, dos 12 que eu preciso fazer, e aqui eu já tenho o item 2 dos 12 que eu preciso fazer. Já que eu aprendi o que é sujeito, sei identificar predicado, e eu posso marcar até 4 sujeitos, porque a questão me orienta assim, eu vou procurar outros sujeitos. Vou continuar lendo e eu vou procurar outros sujeitos. E o predicado vem como consequência, né? Poderia já ser assim também, mas a gente optou por procurar só sujeito. Então, olhe, diz aqui, quaisquer que fossem suas perspectivas futuras, aí aqui não ficou muito claro quem é o sujeito aqui, não ficou muito claro, vírgula. Os Estados Unidos da década de 1990 viam. Então, a parte da oração que se relaciona diretamente com o verbo e é sobre ela que se fala alguma coisa, nós já sabemos que isso é o que? É o sujeito. Nessa aqui eu tenho certeza. Isso que eu coloquei em negrito e pontilhado aqui, eu tenho certeza que é o sujeito. Os Estados Unidos da década de 1990. Eu tenho uma comparação entre os Estados Unidos de 1914 e o da década de 90 aí no discurso desse historiador inglês, Hobsbawm. Então, é esses Estados Unidos da década de 90 que veem. Eles viam o século e tal e tal. Então, aqui eu já sei que isso aqui é um sujeito com toda certeza. Eu posso marcar, certo? Então, esse é o meu terceiro item. Esse é o terceiro item, é o segundo sujeito que eu marco, certo? Agora, olhe, quem vê, vê alguma coisa, né não? Nós já temos condições de saber também que esse aí, o século americano é algo que é visto. Quem vê, vê algo. Então, isso que é visto é o objeto direto. Por quê? Porque quem vê, vê algo, não vê de algo, não vê para algo, não vê por algo, que seria a preposição, né? De, para, por, contra, enfim. Ok, pessoas, então esse aí já é o nosso item 4. Ó. Viam o século às suas costas. Então, via em que posição, via em que lugar, via em que... Essa ideia de circunstância espacial, temporal, tem lá a lista dos adjuntos adverbiais para vocês olharem e consultarem. Então aqui, olha, via as suas costas, via lá atrás, é uma ideia de lugar. Então o que dá a ideia de lugar quando eu analiso uma frase, eu chamo de adjunto adverbial. Então aqui você tinha que marcar esse todo aqui, olha. Você tinha que marcar as suas costas e dizer que esse as suas costas aqui funciona como um adjunto adverbial. Via lá para trás, né? É um adjunto adverbial. Então dos 12, eu já cheguei a 5 sem maiores dificuldades, né? Sua era de ascensão e triunfo. O conjunto dos países da industrialização do século XIX, olhe, tudo isso continuava, não é não? Então, a parte da oração, que é uma frase com verbo, né? Então, a parte de uma oração, uma frase com verbo, que tem a ver diretamente com o verbo e que é sobre essa parte que eu falo alguma coisa, isso é o sujeito. Então, está aqui, olha. O conjunto dos países da industrialização do século XIX. Isso é o sujeito, é o nosso item 6. Continuava. Tudo que vai aqui, o verbo e o restante, tudo mais, nós aprendemos que isso é o predicado. É aquilo que nós falamos sobre o sujeito. Então, tudo isso aqui, olha, continuava sendo de longe a maior concentração de riqueza e poder econômico e científico do globo. Tudo isso aí é o predicado, é o que eu falo a respeito dos Estados Unidos, que ele continuava tendo concentração de riqueza, continuava tendo poder econômico, científico e tal. Certo? Tranquilo? Isso tudo aqui é o predicado. Aquilo que eu afirmo sobre o sujeito é o predicado. Certo? Agora, olhe. Quando você olha aqui a palavra concentração, eu digo, pessoal, vocês já observaram que as cidades do interior elas têm uma grande concentração?
aí a frase não fica completa. Vocês vão ter que me perguntar concentração de quê, né? Então, esse concentração de quê, esse de quê é o objeto, é o complemento de um nome, que é o complemento nominal. Então, aqui, olha, de riqueza complementa o nome concentração, logo é um complemento nominal. É o nosso 8º item, certo? E poder econômico e científico do globo. Então, tudo isso aí era o predicado, né? A gente marcou como item nono. Primeiro a gente identificou lá o de riqueza, depois a gente foi para o predicado como um todo, que é o nono, certo? Aí, olha, tinha de longe. Então, veja só, qual é o nome que se dá quando uma parte da frase liga-se a um verbo, intensificando esse verbo, dando ideia de lugar a esse verbo, dando uma ideia de forma a esse verbo, como esse verbo ocorre. Então, esse de longe, ele intensifica esse tinha. Ele não apenas tinha, mas ele tinha forte. Ele tinha de longe, né? Ele tinha de uma maneira intensa, de uma maneira marcante. Então, essa parte aqui, que desempenha essa função de se ligar ao verbo, dando uma intensidade a esse verbo, essa parte aí nós chamamos de adjunto adverbial, certo? Está no nosso material, expliquei durante a aula, estamos aqui revisando no exercício que vai ser o que vocês vão fazer, certo? Tinha de longe o quê? O mais alto padrão. Quem tem, tem algo. Eu vou até destacar essa letra aqui, olha. Quem tem, tem algo. Quem tem, tem algo. Então, o que é que tinha? O mais alto padrão de vida. Então, esse o mais alto padrão de vida está completando aqui o verbo ter. E como é que é o nome que a gente dá à parte da frase ou da oração, que é algo que se diz, né, na forma de uma frase, só que usando verbo. Você pode ter frase que não tem verbo, né? Então, a parte da frase que completa um verbo, nós chamamos de complemento verbal. Como não tem uma preposição aqui, quem tem algo, então o objeto é o objeto direto, é assim que a gramática quer que a gente entenda. Por isso que o nosso item 11 aqui é objeto direto, certo? Então, no fim do século, nós já sabemos que essas partes da frase que dão ideia de tempo, nós chamamos de adjunto adverbial de tempo, né? Então aqui eu marquei mais um. No fim do século, adjunto adverbial, certo? Agora eu marquei alguns a mais para exercitar mais ainda, não precisa marcar mais do que 12 na hora da nossa atividade, mas está aqui, olha. Isso ainda compensava. Qual é a parte da frase aqui que está diretamente ligada com o verbo compensava? É o isso. Logo, esse isso é o sujeito dessa frase. Isso compensava. Ok? E olha, o fartamente é o modo como compensava, né? Como se dava essa compensação, certo? Então esse fartamente, que dá a ideia aí de intensidade, do quanto, né? Ele é um adjunto adverbial, certo? E compensava o quê? Quem compensa, compensa algo. Concordam comigo? Compensavam o quê? A desindustrialização e a mudança da produção para outro continente. Então, isso aqui, em verde, é o objeto direto de compensável. Tranquilo? E se formos até o final, nós vamos encontrar, olha, nessa medida, a impressão de um velho mundo eurocêntrico ou ocidental em pleno declínio era tudo isso que vem aqui, olha, a impressão de um velho mundo eurocêntrico ou ocidental em pleno declínio, tudo isso era. Então, tudo isso é o sujeito que se relaciona diretamente com era. E o que está se dizendo sobre essa impressão de um velho mundo eurocêntrico ocidental em pleno declínio? Ela é superficial. Então, superficial aqui é o predicado, certo? É o predicado que eu atribuo aí a esse sujeito. Tudo bem, pessoas? Então está feito o exercício. Vocês voltem, olhem de novo essa aula, vejam novamente cada termo, um que se liga ao outro, para ficar muito claro na cabeça de vocês, né? Quem é quem? Aqui é o sujeito, o predicado aqui é toda a parte que está aqui pontilhada, certo? Ela é o predicado, que se liga a esse sujeito aqui, tá?
Eita, ficou estranho, vou retirar. Encerrando aqui para vocês ficar mais claro ainda. Aqui é um sujeito também, olha. Sujeito desse verbo, né? O verbo ver. E quem vê algo, viu o século, isso aqui é o objeto direto. O conjunto dos países da industrialização é o sujeito, esse aqui é o verbo, certo? Isso tudo aqui que vem depois é o predicado, que está pontilhadozinho, certo? Quem tinha, aí aqui intensifica esse ter, né? Intensifica esse verbo, logo é um adjunto adverbial, certo? E quem tem algo, né? Então aqui está o complemento desse verbo. Compensava, o que compensava, compensa alguma coisa, essa desindustrialização, né? E fartamente é a forma aqui como o verbo se processa. Então, a parte da frase que dá a ideia de como o verbo se processa, né? Que intensifica o verbo, enfim, que altera o sentido do verbo aí, não é somente compensar, é compensar de modo farto. Isso é o adjunto adverbial, tá? E aqui, olha, tudo isso aqui, vou marcar com caneta vermelha, é o último. Tudo isso aqui bem longo, né, a impressão de um velho mundo eurocêntrico ocidental em pleno era. Tudo isso é o sujeito do verbo, certo? E superficial é o predicado desse sujeito aqui. E eu encerro dizendo o seguinte: é importante, é fundamental, é básico que nós consigamos terminar o ensino médio conseguindo pegar um livro de história como esse aí e conseguindo identificar, pelo menos de maneira muito clara, né, o que se está falando sobre o que se está falando. Sobre o que eu falo é o sujeito. Aquilo que eu falo sobre o sujeito é o predicado. E eu estou sempre usando um verbo, pelo menos um, para dizer alguma coisa. Essa é a estrutura básica do português, certo? Bons estudos para todo mundo e vamos caprichar na atividade avaliativa. Valeu!